Olá, vou falar um pouquinho hoje de uma coisa que é estudada de uma forma denominada normose. Normose é um estado de normalidade. Reich nos traz, Reich é um estudioso, que ele nos traz assim: a normalidade não é sanidade, uma frase dele, né? E aí, pegando essa ponte de normalidade não é sanidade, juntando com esse aspecto normose, e o que é normose? Normose é o que é tido como natural e normal dentro da sociedade, onde as pessoas já se habituaram com alguns estados que normalmente geram dor e sofrimento, e em alguns casos até patologias, né? E que de alguma forma a gente acha que é normal. Então, falar mal das pessoas é normal, reclamar do trânsito é normal, falar mal da política é normal, reclamar dos nossos parceiros se transforma em algo normal. E aqui a gente poderia descer em inúmeras circunstâncias que vão falando que é tudo normal, né? Se come inúmeras substâncias que de alguma forma são nocivas, mas é normal, não tem problema, né? Isso intoxica seu organismo, intoxica sua forma de viver, sua forma de interação com as pessoas, né? Durante algum tempo eu trabalhei num salão de cabeleireiros. Era muito comum, né, em dado momento, a pessoa estava lá sentada conversando com o cabeleireiro, cortando o cabelo. Eu não era cabeleireiro, nessa época eu trabalhava com massagem. Mas virava e mexia, eu estava sempre rodando pelo salão. E aí você vai observando uma conversa aqui, uma conversa ali, né? E aí, né, assim, mudavam-se as pessoas, mas as conversas eram quase que as mesmas que aconteciam no contexto. Sempre tinha alguém falando mal ou da sogra, ou do sogro, ou do marido, ou do filho, né? Era sempre reclamando. E aí você observa que assim, o conteúdo das conversas estava sempre pautado em falar num processo de vitimismo, que era sempre a vítima, ou que, né? Mas aí, em dado momento, chegava alguém para buscar, né? Vou pegar o exemplo aqui. Aí tá lá a mulher falando mal do marido. E tá, isso aqui é normal. Aí de repente chega o marido. Ai, bem, tava falando de você agora. E aí tem aquelas brincadeiras. Ah, eu já sei, né? Tava falando mal, não sei o quê. Porque no fundo se sabe que tá se falando mal um do outro o tempo inteiro. E se transforma em normal isso. Isso são coisas que vão nos levando cada vez mais a uma destrutividade das relações. Além de uma exposição gigantesca, além de um desvalor para com aquele que você de alguma forma está se relacionando, né? Então, eu não sei resolver minhas questões aqui, e aí eu começo a esbanjar nesse sentido. E se transformou normal, né? Esse é um exemplo, quanto tantos outros. Você para numa fila de banco, e aí as pessoas começam a falar mal do serviço que está sendo prestado ali, não, porque os banqueiros, que eles tiraram os caixas porque eles querem ganhar dinheiro. Aí começa aquela fomentação de falar mal de alguém, falar mal de alguma circunstância, fala mal da polícia, falar mal do governo, falar mal do serviço que está sendo prestado. Isso cria cada vez mais uma mentalidade negativa. E aí as pessoas vivem falando: ai, né, o mundo está muito negativo, está muito violento. Onde começa essa violência? Porque é fácil falar de uma violência velada, de uma forma velada. Isso é violência também. Você está violentando as consciências das pessoas que se relacionam com você. Você está, de alguma forma, nós, quando entramos nessas conversas e começamos a falar, falamos mal, a gente torce para um time e fala mal dos próprios jogadores. Tudo, né? Fala mal da torcida, fala mal, tudo. O processo crítico na sociedade é de autodestruição. Isso é onde começa a violência. Não estou dizendo que é para ficar passando a mão na cabeça de todo mundo, que está tudo certo. Muito pelo contrário, a gente está aqui conversando até para que a gente reformule ideias e pensamentos. Começando pelo fato de parar com essa necessidade de viver nessa normose.
de que isso é saudável, de que isso é normal, vamos dizer, saudável não, mas que isso é normal. Só quando a gente conseguir dar esse passo de, primeiro, se conscientizar, porque eu preciso me conscientizar que eu faço isso, e perceber que em muitos momentos eu estou viciado, porque eu não, assim, já falamos um pouquinho sobre o vício químico, né, dos pensamentos. Cada pensamento que eu tenho, eu vou liberando uma substância química no organismo. Então, em dado momento, quando eu começo a fazer uma mudança nesse paradigma interno de pensamentos, o que acontece na minha bioquímica também é uma transformação. Eu vou ter muito mais leveza, porque eu não vou ter descargas energéticas, descargas químicas, bioquímicas, né, sobre o meu organismo, que geram tanto peso, tanta prostração, porque eu estou gerando, sempre que eu tenho um pensamento positivo, um pensamento que me eleva, um pensamento de alegria, ele sempre é mais revigorante, ele é sempre mais revitalizante. Um pensamento nesse nível que a gente está falando, ele vai descendo o nosso nível de consciência, nós vamos entrando num nível de pessimista, né, de que nada está bom, que nada é bom, nada é belo, né, que as pessoas as relações não são saudáveis. E aí com isso a gente vai deixando de olhar para o bom da vida. A gente precisa reformular esse bom, reformular a nossa forma de pensar. E com isso a gente precisa abrir espaço, né, porque a gente vai criando vícios de pensamentos e condicionamentos que vão sendo pautados nesse processo. Isso também gera uma zona de conforto para a nossa forma de funcionar. O ataque é a melhor forma de defesa. O ataque é uma forma animal de defesa. O animal ali, o primeiro processo dele é fuga, dependendo do animal. Mas se ele chegar num lugar e ficar acuado, ele vai revidar. Esse é um aspecto instintivo. Nós precisamos desenvolver aspectos humanos. Somos sim, em parte animais. Temos uma parte do nosso cérebro que é o cérebro reptílico, que ele nos leva a ter mecanismos de defesa ou processos de sobrevivência. Então nós temos o instinto de ir em busca do nosso alimento, de procriar e tantos outros aspectos que são animais. Mas enquanto seres humanos, ou no caso, né, entidades humanas em transição para sermos humanos, porque a entidade humana ainda não manifesta valores humanos. A manifestação dos valores humanos nos leva a sermos seres humanos. Valores como compaixão, humildade, serenidade, acolhimento, aceitação, são aspectos do ser humano. Enquanto ainda pautados nesses mecanismos mais instintivos, nós acabamos ficando mais animalizados do que humanizados. Ah, mas isso é incabível, até parece que muitos recriminam a história de que viemos um macaco. Não estou nem questionando isso, não estou nem olhando para de onde vem nosso gene. Eu estou falando aqui de comportamentos que são comportamentos ainda animalizados, de sentimentos que ainda são rudimentares. Vamos pensar na possibilidade de um amor mais fraterno, de uma compaixão, que a compaixão não é querer tirar o outro daquela situação, é saber a dor que existe naquela situação. Vamos pensar um pouquinho mais, refletir, ver até onde isso nos leva. Deixo esse pensamento para vocês aqui, de como podemos nos transformar cada vez mais no dia a dia, olhar para esse sol lindo, olhar para a chuva que é linda também, parar de achar que o sol agora está um calor que está horrível, agora está um frio que está não sei o que, a chuva não para mais. A natureza está sempre nos servindo, nos acolhendo e nos dando o que é necessário para o ambiente. Vamos mudar os nossos paradigmas e até o processo do consumismo, porque o processo da natureza está em desequilíbrio por conta das nossas condutas.
Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Um abraço a todos. Namastê.